Boa tarde. Em destaque hoje o Dia Internacional da Mulher, que esta quarta-feira, dia 8 de março, é assinalado com diversas ações na região, no país e no planeta. Recorda-se a data de 8 de março, reporta-se ao século XIX, evocando a reivindicação de condições dignas de trabalho que ficou conhecido como o Dia das Costureiras de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. A definição desta data em Portugal aconteceu ainda no início do regime republicano, da Primeira República, e recordamos também a igualdade de género, que é hoje um dado adquirido na Constituição e no quadro legislativo português, é uma das conquistas da democracia saída do 25 de abril de 1974. No entanto, foi longo o percurso na história que levou a esta situação igualitária de direitos e obrigações entre homens e mulheres na maioria das sociedades modernas. Recordando, atualmente não há diferenciações legais entre homens e mulheres, seja na família ou na sociedade. Porém, as diferenciações ainda existem e não são positivas no sentido dessa igualdade. Em média, 40% dos lugares de liderança no Estado e nas empresas é assumido por mulheres, que têm também, em geral, menor vencimento. Menos 13% em Portugal, de acordo com o último estudo, e menos 16% na União Europeia. A diferença salarial entre homens e mulheres corresponde a 52 dias de salários pagos e representam 49% da população empregada. Um estudo deste ano da CGTP, a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, realizado a propósito da 10ª Semana da Igualdade, que se realiza de 6 a 10 deste mês de março, conclui que a situação das mulheres trabalhadoras em Portugal está a deteriorar-se e essa degradação das suas condições de vida manifesta-se nos baixos salários, vínculos precários e menor proteção face ao desemprego. Acresce que as mulheres são a maioria dos trabalhadores subempregados, 65%, e as mais atingidas pelo desemprego de longa duração e, simultaneamente, estão mais desprotegidas no desemprego. Apenas 35% do número legal de trabalhadoras desempregadas tinha uma prestação de desemprego no quarto trimestre de 2022, quando há um ano eram 49%. E mais de 60% das desempregadas recebem prestações de desemprego até 500 euros, portanto, inferiores ao limiar da pobreza, que são 551 euros. O estudo aponta ainda que as mulheres têm salários base 13% mais baixos, numa diferença que em 2021 atingiu os 153 euros em média, mas que entre os quadros superiores rondou os 600 euros. No período de estudo, as mulheres representavam mais de metade dos desempregados, isto é, 53%, e a sua taxa de desemprego aumentou de 6,5% para 7%, no referido período, apresentando uma percentagem mais elevada do que a dos homens, que é de 6,1%. No que respeita à taxa de desemprego das jovens trabalhadoras com menos de 25 anos, a mesma ascendeu a 20,5%, face à taxa de 19,4% entre os jovens trabalhadores. Resumindo, o desemprego atinge primeiro as mulheres, o acesso ao emprego, a cargos dirigentes e a progressão na carreira por via do preconceito e da desigualdade da assunção de tarefas no apoio à família, nomeadamente na maternidade, penaliza mais as mulheres. Recentes estudos europeus e nacionais, da UMAR e do MDM, sobre a violência de género indicam em Portugal situações que devem preocupar a sociedade no seu todo. 9 em cada 10 portugueses, ou seja, 90%, consideram que a pandemia Covid-19 fez aumentar a violência física e emocional contra as mulheres, sendo a média da União Europeia de 77%, segundo um inquérito do Eurobarómetro divulgado. A paridade, meta definida pelas Nações Unidas, o planeta 50-50, apesar de alguns avanços, ainda não é realidade, evidenciando as opções dos decisores na política e nas empresas. Em resumo, as mulheres ainda recebem ordenados mais baixos que os homens, encontram-se subrepresentadas na política e em posições de liderança e dedicam mais tempo a atividades não remuneradas relacionadas com a família. Alguns elementos para apresentar esta conversa que pretende analisar o significado e a importância desta data e a situação da mulher na família, no trabalho e na sociedade, na semana em que se comemora o seu Dia Internacional.
Para isso convidamos e temos em estúdio Elsa Carlos Ribeiro, que é professora de Biologia, também vereadora e vice-presidente da Câmara de Vieiras do Minho, Aurora Marques, que é empresária do turismo e ex-vereadora, e Antonieta Dias, médica doutorada em Medicina. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo e começamos exatamente por aquilo que acabamos a conversa do ano passado. Vale a pena, ou justifica-se ainda, comemorar o Dia Internacional da Mulher? Antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alcoaba e neste âmbito uma saudação muito especial a todas as mulheres, especialmente às mulheres vieirenses, assim como ao painel, à doutora Antonieta Dias, à Aurora Marques e ao Zé Luís Machado. É assim, uma comemoração tem sentido de ser enquanto a normalidade não está estabelecida. Ou seja, ainda há motivos para comemorar este dia no sentido de ser um alerta para tudo aquilo que é desigualdade. Só um dado que não está, porque em Espanha, por exemplo, só em 2093 é que se prevê que a paridade no trabalho seja atingida. Ou seja, por isso até lá vamos continuar a utilizar este dia como um dia de alerta e, acima de tudo, como um dia de informação para tudo aquilo que não é igualitário entre os dois sexos e para tudo aquilo que deveria ser reformulado no sentido de termos uma sociedade cada vez mais justa. Não vale a pena só lei. Não vale a pena só a lei. Aliás, a lei muitas vezes existe por decreto e não existe por integração desses mesmos conteúdos da lei. Por isso, para mim, a educação muitas vezes e quase sempre é pedra basilar em questões de cidadania, neste caso também. E é já ancestral o papel, a sociedade, a chamada sociedade dos homens, ou patriarcal. Que Sim, mesmo que estando na lei como revogada, digamos assim, ela continua a existir. Nem sempre assim o foi. Em termos históricos não tivemos sempre sociedades patriarcais, muito pelo contrário. Claro que aqui continuamos a ter muitas vezes o homem como uma sociedade feita à volta do homem, valorizando o homem, cada vez menos, me parece assim. Não estou com isto a dizer que o homem não deve ser valorizado tanto como a mulher. Ou seja, para mim não é a mulher mais valorizada que o homem, é ambos valorizados de acordo com as suas características, diferentes em termos biológicos, diferentes em formas de se exprimir em termos de sentimentos, mas acima de tudo iguais em termos de respeito e pela qualidade de vida do ser humano e pelo respeito entre eles. Comecemos pela família. Hoje é mais comum ver entre os casais mais jovens, mas também existem exemplos negativos, mais cooperação, por exemplo, entre os dois, entre o casal. Sim, porque culturalmente, estou-me a reportar, por exemplo, às gerações do meu pai e outras gerações, culturalmente ver um homem a estender roupa, ver um homem a cozinhar, ver um homem a fazer aquelas tarefas que eram denominadas tarefas de mulher, era muitas vezes conotado negativamente. Atualmente, muitos dos homens são os melhores cozinheiros, chefes de cozinha são homens, e as pessoas acham isso como muito natural, se calhar há umas gerações atrás não achariam. Ou seja, é normal com uma sociedade onde os dois trabalham, onde tem que dividir as tarefas, porque senão o dia não tem 24 horas e não chegava para eles e para os filhos e para tudo o restante. Por isso, acima de tudo, é uma necessidade a divisão de tarefas. É a mesma questão. Vale a pena, e a mulher tem hoje na família o papel que a lei consagra? Em primeiro lugar, queria dar uma boa tarde a todos os vieirenses e a todas as pessoas que estão a ouvir a Rádio Alcoaba. Cumprimentar as minhas, no fundo, as minhas parceiras de mesa, a quem tenho muito respeito e dedicação por serem vieirenses, e cumprimentar e agradecer à Rádio Alcoaba o convite que me fez para estar aqui presente. Para tocar galhardetes é sempre bem-vinda. Obrigada. Relativamente à questão que me coloca, e especificamente, eu tenho algumas alertas em relação à possibilidade de a mulher continuar a manter este dia como um símbolo da grandeza, da beleza e da sabedoria que a mulher tem e do papel... Mas a beleza também está nos homens, e basta ver o que os romanos nos deixaram. Do Dia Internacional da Mulher. Pronto, da beleza, da capacidade e, sobretudo, das inúmeras tarefas que ela realiza. Mas temos aqui um problema muito mais complicado atualmente em relação ao destaque que a mulher tem na sociedade. A mulher continua a ter o seu papel
matriarcal, o seu papel importante dentro da família, integra a família, é se calhar o pivô ou o pilar mais importante dentro da família, porque congrega todas as gerações, mas neste momento, devido aos trabalhos que a mulher desempenha, e sobretudo as chefias e as obrigatoriedades que ela tem de se deslocar para o estrangeiro, tendo em conta o tipo de atividade que a mulher tem em termos sociais, prejudica grandemente no seu papel essencial, que é único na mulher. Mas acontece também com o homem, com o pai. Digamos. Não acontece com o homem, porque neste momento que eu saiba, só as mulheres é que engravidam. Portanto, o prejuízo e que nós vamos tendo na nossa sociedade e em Portugal, isso está-se a refletir muito negativamente, é que a mulher não tem condições para ter filhos. Isso justifica a baixa natalidade? Justifiquem muito, porque neste momento as obrigações que a mulher tem que fazer, as deslocações, porque esta população mais jovem, sobretudo as mulheres executivas, e nós temos de facto um número de mulheres muito elevados. Eu não vou falar em percentagens, até porque já falou, nem vou falar, e isso está escrito, portanto vou falar aqui sobre o papel essencial que a mulher tem na sociedade, que a mulher tem na família e a importância que a mulher tem. E, sobretudo, também vou falar na vitimização que as próprias mulheres vão tendo ao longo do seu percurso profissional e, muitas vezes, intrafamiliar. E, portanto, estas mulheres, atualmente, têm dois grandes problemas. Um é o problema, as mulheres, de se deslocarem, como disse, pelas suas atividades e tarefas profissionais. O segundo é porque a própria entidade patronal obriga-as a ter uma permanência dentro da atividade que desempenham e penaliza, em grande parte dos casos, penaliza a gravidez. Por isso a gravidez é mais tarde. Portanto, o primeiro filho hoje virá nos 30 ou a partir dos 30. Não, eu posso dar um exemplo que tenho uma doente minha executiva que teve um filho aos 50 anos, o primeiro filho. Portanto, repare, quando uma mulher tem aos 50 anos, que teve a sorte e a felicidade de ter um filho aos 50 anos, a mulher já não tem as capacidades que poderia ter se tivesse um filho mais cedo. Mas isso deixa-me questionar, porque fez uma opção primeiro pela carreira e depois pela maternidade? Não, porque profissionalmente ficou impedida e não teve condições para ter filhos e, portanto, isto prejudica. Acrescido a isto, existe o grande problema que nós temos atualmente intrafamiliar também, que é, tendo em conta as atividades que o casal, neste caso vou falar do casal, tem em relação à sua vida profissional, ao seu grau de exigência. Nós temos um índice de imigração muito grande, um índice de pessoas que têm horários de trabalho extensos. Somos o país, se calhar, em que temos um número de horas maiores de trabalho e a menor rentabilidade, porque acabamos por ter um número de horas, mas não rendemos em termos económicos e financeiros para as empresas. Isso muitas vezes por questões de gestão, também há um estudo que foi feito. Sim, eu depois falo nos gestores e na incapacidade que Portugal tem de gerir de uma forma adequada de tal forma as suas organizações. Que permita dar condições às pessoas, como qualquer país civilizado dá. E, portanto, aqui em Portugal nós temos uma característica, é quantas mais horas trabalha, melhor para a entidade patronal, mas não se vê a rentabilidade. E, portanto, nós às vezes podemos trabalhar menos horas. Eu dou o exemplo da Suíça, por exemplo, que os horários são divididos de acordo com as disponibilidades dos funcionários. As mulheres têm um privilégio entre aspas, mas têm horas para se amamentarem, horas para gerirem o seu ambiente familiar. Nós também já temos algumas, sim, mas considerado na lei, algumas situações diferentes. A mulher, quando vai para o seu trabalho, já opta por um horário que lhe permita dar assistência à família, que não é só aos filhos, é aos pais quando vivem com eles, e dar assistência ao marido e aos outros conviventes que existem nesse seio familiar. Portanto, nós aqui, por muito que a gente queira dizer, ainda não conseguimos atingir esse estatuto, ainda não conseguimos ter esta resposta adequada para que a mulher tenha o reconhecimento e o mérito que ela merece. A mulher é polivalente, a mulher tem uma capacidade de realização de tarefas que o homem não tem, mas a mulher é diferente do homem. Mas pode haver adaptações e o que as mulheres aprenderam também os homens podem perder. Não é? E, de facto, há aqui agora um paradigma que é o paradigma dos jovens. Neste momento, a maior parte dos jovens que se casam ou que vivem em comum
têm uma particularidade muito interessante, que é dividem as suas tarefas e se amam, se gostam um do outro, fazem com que as tarefas estejam divididas não de forma heterogénea ou de forma desconfortável para a realização destas tarefas, mas entre eles realizam as tarefas intrafamiliares que lhes são mais adequadas e que eles gostam mais de fazer, sem colidir com as outras, como uma das exigências do casamento ou da vida em comum. Não é uma em cooperação, em cooperação. Eu acho que quem ama não tem exigências. Quem ama dedica-se a realizar as tarefas com carinho, com afeto e para ter um bom ambiente familiar. Mas ainda queria deixar aqui Júlio Machado Vaz, mas enfim, pronto, eu virei outras gosto questões. Muito do professor Machado Vaz, admiro muito, já tive alguns debates com ele e, portanto, é uma pessoa que eu respeito e acho que tem uma visão da sociedade muito interessante. Portanto, justifica-se, isto é... Justifica-se, exatamente. Mas aqui temos agora um dado que também é um dado importante, que é o grau de exigência que se pede às avós, e isto é um aspecto demasiadamente preocupante, porque como o casal precisa de imensas horas para trabalhar, por vezes não tem capacidade de gerir o seu horário para ir buscar os filhos às creches ou levar os filhos às atividades extraescolares que têm, e a avó... Os avós? O avô, depende, pronto. Os avós desempenham umas tarefas com um stress extraordinário. Eu ainda hoje tinha um doente na minha consulta que me dizia assim: doutor, eu só quero os medicamentos porque tenho que ir buscar o meu neto, tenho que ir levar ao colégio, tenho que ir levar a mãe, não sei o quê. Portanto, isto é um stress que não se pode pedir aos pais, porque de facto ultrapassa o limiar de capacidade dos avós. Acrescido a isto, ainda vou dizer outra situação de experiência que tive hoje, uma doente minha na consulta que tem 75 anos e que os filhos que estão a residir noutra cidade muito distante do Porto, que é que eles pretendiam? O filho tinha uma criança, queria que a mãe fosse viver para o sítio onde ele estava a viver, porque tinha que olhar pelo filho dele. E a senhora estava de tal maneira desgostosa e dizer: olha, doutora, como é que eu nesta idade vou-me deslocar para uma cidade onde não conheço ninguém para ter que olhar pelo meu neto? Isso eu olhei para os meus filhos. Não há instituições. Não, aqui é uma coisa familiar. Que dêem um apoio à família nesse aspecto. Agora, há instituições, nós não podemos também cair no exagero de que... Por exemplo, eu lembro-lhe aqui Vieira do Minho, quer dizer, há aqui lugares, o centro da ATL, onde sim, mas o ATL os alunos, em vez de ir para casa, vão mas temos que fazer passar uma parte três da tarde. separações. Eu gosto muito do número 3. E é a separação da família, a separação profissional, a separação escolar. O professor tem um papel fundamental e essencial na educação, no acompanhamento, no ensino das crianças. Tem um papel preponderante em relação às... Quando os pais não o têm. No seu papel profissional. Por sua vez, a ATL, que é um prolongamento das atividades escolares, no fundo é uma compensação da incapacidade que os pais têm de poder cuidar dos filhos. E depois poderíamos falar aqui, debater outra questão, que é se os pais querem tratar dos filhos. Também é outra questão que acontece na sociedade em geral. Mas é possível que hoje, com o conhecimento que há, os filhos sejam escolhidos e não sejam fruto do acaso. Mas eu não estou a falar que os filhos são fruto do acaso. Acho que isso seria a pior coisa que poderia acontecer a um casal, seria ter um filho um filho por acaso. Já vivemos e já foi referido Pronto, aqui exato. Mas de uma forma geral, e nós estamos a falar na generalidade, os filhos vêm pelo amor e pelo carinho e pela decisão existente entre o casal que quer naquele momento ter filhos. Idealmente. Porque existem obrigações e existem condições de que as pessoas podem impedir o nascimento das crianças conforme quiserem. Os contraceptivos permitem que as pessoas... Ou não ter, como acontece com algumas mulheres hoje, que já vão escolhendo isso, já vão escolhendo não ter filhos. Sim, são opções das querem mulheres. dedicar-se mais à profissão. Pronto, e são opções legítimas e que a pessoa tem de compreender que é uma opção legítima da mulher. Se não consegue conciliar, se ela acha que não vai ser uma boa mãe, que não vai ter condições para acompanhar os filhos, se calhar faz uma opção, não é uma opção egoísta, é uma opção de que ela prefere a profissão do que se dedicar. É racional. É aceitável e é perfeitamente justa em relação à capacidade que a mulher tem para desempenhar as suas funções. Já não é como o velho aforismo popular: mãe, para que é que eu nasci? Para chorar, orar e parir.
Não, eu acho que isso já Já está não é muito assim. ultrapassado. Não, eu até nunca tinha ouvido dizer, é a primeira vez que eu estou a ouvir isso, a dizer isso. Não, acho que não, isso já não está ultrapassado completamente. Aurora Marques, a mesma questão? Vale a pena? Antes de mais, também cumprimentar aqui os meus amigos de mesa, as minhas amigas de mesa. É uma honra estar aqui convosco mais uma vez. O Zé Luís, em nome da Altoab, cumprimento o Zé Luís e todos os ouvintes que estão aqui a ouvir. 3 mulheres, não é? Que se calhar temos tanto que dizer que até nem vamos conseguir dizer tudo aquilo que seria o expectável. E dizer que sim, que realmente faz sentido comemorar o Dia da Mulher e também o dia de alguns homens que fazem o papel de mulher, que eu conheço muitos pais que fazem um papel extraordinário na criação dos seus filhos, mesmo até com pessoas divorciadas que eu conheço, que são de louvar, mas hoje o tema é a mulher e realmente ter um dia que nos lembre, um dia internacional... Mas na natureza eles são complementares. Sim, um dia internacional que nos lembre da mulher é importante, mas se calhar é importante que eu aqui tomei uma nota, é importante era verificar durante todos os dias aquilo que a Comissão de Cidadania e Igualdade de Género diz que aconteceu no ano de 2021, que foi 23 vítimas de violência doméstica, 16 mulheres, 2 crianças e 5 homens. Se calhar isto não poderia ser só falado num dia... E não disse vítimas mortais, que foi o caso. Foi vítimas mortais, precisamente. Pois, porque das outras nem tenho aqui registro. E isso é que nós devíamos pensar que era um trabalho de todos os dias e que muitas vezes falamos e vamos fazer grandes debates agora a propósito do dia da Mulher, grandes debates, grandes jantares, grandes coisas, e depois na hora passa o dia, passa a romaria, como se dizia antigamente. Mas essas situações resultam só das tensões entre o casal e que origem têm essas tensões? Incompatibilidades entre os dois, dificuldades em gerir o quadro familiar ou o mundo que os rodeia, nomeadamente o trabalho e a sociedade que os encaminham. Isso é muito complexo, porque para esse mundo para de que uma tensões pessoa... que leva a essas situações. Zé Luís, isso seria um tema muito complexo e se calhar mais do foro da medicina do que do foro de uma pessoa leiga. No Depois vamos perguntar à médica. No entanto, é assim, é muito fácil, há muitas coisas, muitos fatores que hão de contribuir para que isto aconteça. Desde logo, quando as pessoas não têm trabalho, quando as pessoas tinham um emprego, precário ou não, e de repente se veem com... Nós sabemos a inflação que está a acontecer, tudo cada vez mais caro e aquele stress de chegar a casa, ter os filhos, ter a mulher... E que é mal gerido, então. Porque, como dizia a doutora Antonieta há bocadinho, o que acontece é que quando as pessoas se juntam é porque querem ficar juntas. Tudo bem, mas nós sabemos que nós, durante a nossa vida, também mudamos. E se calhar, se eu antigamente adorava chocolate, eu agora gosto quase só de chocolate preto. E já não gosto muito. Ou as circunstâncias é que as circunstâncias da vida vão-nos fazendo mudar e vão-nos fazendo moldar. E depois também, muitas vezes, e nós sabemos que muitos destes casos de violência, nós sabemos que cada vez mais há redes em Portugal e no mundo, infelizmente, de casamentos arranjados por causa dos documentos, por causa dos papéis, e tudo isto, como sabem, vai acabar de que não haja o tal amor e o tal... Porque aquilo foi um negócio feito como outro qualquer. Como já depois foi temos em outro problema. Na Idade Média negociavam-se as criancinhas nascidas para juntar propriedades e família. Sim. Falta-nos aqui E agora ainda se tenta às vezes. E isto para dizer que agora fizeste-me, Zé Luís, perder o fio à meada. O que eu queria dizer com estes casamentos arranjados e com isto tudo, quer dizer, o que é que nós verificamos? Verificamos que também temos um grande problema, e esse problema também tem a ver com o facto de que nem sempre as pessoas que têm responsabilidade estão alerta das condições. Por exemplo, nós sabemos que muitos destes crimes que ocorreram porque as pessoas não estavam bem em termos de saúde. As pessoas tentaram recorrer a apoio porque precisavam de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico e não tiveram, porque não havia isto, porque não havia nos serviços sociais. As pessoas falharam ali tudo isso. Não tiveram nos serviços sociais a sinalização capaz. Por isso, ou a disponibilidade, ou as pessoas estarem... Nós sabemos que isto não é só porque ninguém mata, nem ninguém se mata, nem ninguém mata por dano leve. É impossível, eu não acredito que isso aconteça. Mas isto é um alerta, e é um alerta que não pode ser só falado num dia. Devia ser, hoje estamos aqui, se calhar havíamos de voltar a falar nisto daqui a 2 semanas e depois outra vez daqui a 2 semanas, para quem nos ouvisse começasse a interiorizar, porque o ser humano aprende por repetição, não é? E há tempo para tudo. E há tempo para tudo, na vida mais agitada de hoje, mais rápida.
Claro que o tempo também se prioriza de acordo com a importância dos factos. Claro que deverá haver tempo, por exemplo, na escola tem que haver tempo para estas temáticas serem abordadas. Nós sabemos que, por exemplo... E os professores estão preparados? Os professores estão preparados, claro que é assim, uma preparação, ninguém nasce preparado, mas vão se preparando, vão fazendo formações e, acima de tudo, também têm um bom senso e uma formação pedagógica para encarar estas temáticas. Claro que, por exemplo, a violência no amor é algo que é muito atual. E muitas vezes ocorre em seio escolar. A violência e a coação através das redes sociais é algo que cresceu nestes últimos tempos e que atinge uma franja de população que não é só a adolescência, e às vezes brutal. E às vezes brutal, e muitas vezes nós vemos que termina em crimes passionais e de outra ordem. Ou seja, as próprias redes sociais, as próprias tecnologias, o que houve em termos de Covid, todo este isolamento, também tudo isto influenciou a parte, quer física, quer psicologicamente, das pessoas. Claro que aqui a escola tem um papel... E como aqui sinalizámos oportunamente, atingiu também aqui no Conselho, não só no país, atingiu também aqui no Conselho. Sim, não é à toa que aumentaram, por exemplo, as denúncias para a CPCJ em termos de violência doméstica, muitas vezes até constatadas durante o ensino à distância, pelos próprios pessoas enquanto lecionavam as suas aulas, ou seja, tudo isso foi diagnosticado e muitas vezes seguiu para as instâncias superiores. Claro que aqui a escola tem um papel fundamental, tem um papel de alerta, tem um papel de formação também, em termos de cidadania, e acima de tudo tem um papel onde tem que se debater estas mesmas temáticas, de maneira que elas não sejam tabu, mas sejam temáticas que são debatidas e as pessoas têm que ser confrontadas com o mesmo. Ou seja, aqui quando se fala em igualdade de género, também ela tem que ser trabalhada. Não é só neste dia dizer que somos todos, que somos todos muito amiguinhos das mulheres e que tudo corre muito bem, e fazer um slogan bonito e depois no dia-a-dia esse tratamento, esse respeito não corresponder. Por isso tem que haver, em termos de projeto educativo da escola... O produto deve corresponder à publicidade. Exatamente. Em termos de projeto educativo da escola, estas temáticas no âmbito da cidadania, nomeadamente da igualdade de género, têm que ser uma realidade, trabalhada desde muito cedo. E quando eu digo muito cedo, estou a falar em pré-escolar. E pelo conhecimento que tem, até porque é a vereadora que se dedica a essa área, no nosso Conselho isso acontece? Isso acontece. Nós temos a parte de um trabalho muito sistemático em termos de igualdade de género, que abrange a população quer do pré-escolar, quer do primeiro ciclo até ao ensino secundário. Com que efeitos se já é possível medi-los? Assim, tudo isto é muito difícil fazer uma avaliação dos impactos de um projeto. Claro que isto vai tendo que ser quantificado ao longo do tempo, mas acima de tudo é importante que estas temáticas sejam trabalhadas muitas vezes entre pares. Por exemplo, na semana passada, em articulação entre o município, o agrupamento de escolas e a PDJ, houve aqui um teatro-debate sobre a violência no namoro, onde basicamente, através de uma teatralização, houve depois uma parte de discussão. Tudo isto é importante, acima de tudo, para que os jovens sejam confrontados com comportamentos que muitas vezes eles acham normais, e que efetivamente não são. Às vezes é muito normal as pessoas sentirem-se coagidas, não falas para ninguém, não trocas mensagens com ninguém, é só minha, e depois, basicamente, isso é uma coação e não passa... Mas esse efeito vai sentir-se quando essas crianças chegarem a adultos? Muitas vezes já se sente. Hoje temos de pensar o papel da mulher, a forma como é, qual é o estatuto que tem, embora constitucionalmente igual ao homem, mas realmente na sociedade. Sim, e a mulher tem um É igual? É igual, muitas vezes... Foi preciso a paridade para que as mulheres tivessem fizessem parte das listas com um número, sim, eu já disse aqui quantificado para poderem também aceder aos lugares infelizmente, como de mulher poder. que sou, é uma tristeza que seja por legislação que haja uma representação da mulher 2/3, 1/3, 30%, ou seja, isso aí é uma tristeza que tenha sido por esse meio que as pessoas lá alcançaram esses lugares e chegaram a essas posições. Por outro lado, a legislação veio permitir, claro que o meio, para mim, não é o melhor, mas veio permitir que essas mulheres tivessem esse palco e demonstrassem que, efetivamente, são tão ou mais capazes do que os restantes. Incluindo nas partes negativas, como recentemente tivemos casos para ver. Incluindo partes positivas e partes negativas. É uma parte humana. Nem é melhor, nem é pior, mas teve o acesso e depois demonstrou.
como qualquer homem pode mostrar o melhor e o pior, a mulher também poderá fazer. Mas muitas delas, atenção, vieram demonstrar, quer nacional, quer internacionalmente, o quanto capazes são de desempenhar essas funções. E puseram os cartazes muito mais bonitos. Pá. Isso é uma realidade hoje também, na sua observação de 80 dias. Relativamente às mulheres em si... Na sociedade, elas têm o papel... As mulheres têm um papel preponderante, eu considero isso. E a mulher... Atualmente? Atualmente, tem um papel preponderante. E a mulher capta esse papel pela eficácia e pelo mérito que tem no desempenho das suas funções. Podemos já dizer mátria em vez de pátria, como dizia Natália Não, Correia? eu acho que cada um... Nós não podemos aqui separar o homem e a mulher. O homem tem umas características próprias, é reconhecido como tal, temos o respeito, porque nós também, se falarmos em vítimas, também há homens vítimas de maus tratos pelas mulheres. Portanto, eu considero que são pessoas completamente diferentes, com características completamente diferentes. A mulher é muito mais afetiva que o homem, a mulher tem outras características emocionais que não se compara ao homem, a mulher tem uma fragilidade diferente do homem. E fortalezas diferentes dos homens. Fortalezas diferentes, e nós não podemos fazer aqui separação de pessoas. Cada um tem o seu papel importante na sociedade. Mas está reconhecido? Mas está reconhecido, na minha opinião, está reconhecido. A vitimologia que surge por distúrbios psicológicos. Há imensas pessoas psicopatas que estão a viver na sociedade, que são encobertas. E que não estão sinalizadas. Que não estão sinalizadas, que estão encobertas. E depois temos aqui um papel, como a vereadora falou, que é importantíssimo, que é o papel das redes sociais, é o papel da comunicação social, que, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que há coisas que deviam... Nós temos liberdade, mas a liberdade implica responsabilidade. E nem todos somos capazes de fazer o filtro daquilo que é bom para nós e daquilo que nós ainda não temos maturidade suficiente e conseguimos separar. Por exemplo, eu não vejo televisão porque a televisão para mim é uma agressividade. Portanto, é uma violência, eu não consigo assumir o que se passa na comunicação social porque eu não estou para ser... Na área informativa da televisão. A vítima de violências de informações que vêm desvirtuar os conceitos. E nós temos que também separar o grau de maturidade e de personalidade e o pilar familiar que existe. Há coisas que ninguém nos dá. Ou nós temos, dentro da nossa família, pilares importantes que nós transmitimos aos nossos filhos e são situações que nos fazem ter resistência e não nos deixarem enveredar por caminhos menos bons. E aí é a própria família que incute nos filhos. E eu costumo dizer assim, nós deixamos a matriz aos nossos filhos. A matriz ficou lá. Se ele cumpre aquela matriz, já é uma situação que se vai desenvolver ao longo dos anos, que pode ter influências por muitos fatores, mas tem uma influência essencial e fundamental, é a família. Não são os cursos que dão essa capacidade às pessoas, não é a sociedade, no fundo, o que nos rodeia, aquilo que nós escolhemos para conviver e as pessoas que fazem parte do nosso mundo. Porque o mundo, a sociedade é uma sociedade cruel e nós, sendo uma sociedade cruel, ou temos capacidade de resistir a essa sociedade cruel ou então vamos ser envolvidos por situações menos adequadas e agressivas em que nós não conseguimos resistir. Portanto, há uma rusticidade. A educação familiar é uma vacina. É essencial, ninguém a substitui e, portanto, é aquilo que os pais devem investir. Costuma ser, olha para aquilo que eu faço, olha para o meu adequado comportamento e, se o aceitares, segue-o. E é o caminho que nós devemos traçar aos nossos filhos. A sociedade em si, se nós não tivermos esta capacidade e esta rusticidade psicológica de resistir, a violência é tão grande, não é só violência entre homem e mulher, é violência social, é violência de todo este componente que nós estamos a viver, em que o Covid, por exemplo, em vez de melhorar a qualificação das pessoas, a fraternidade, a capacidade de entreajuda, o vizinho a ajudar-se um ao outro, ou a fazerem o acompanhamento dos idosos, nós passamos a assistir a uma sociedade desastrosa. Porque o stress levou... Não é o stress. O stress levou, de acordo com o estudo de Ricardo Jorge, 87% dos portugueses aproximadamente a ficarem mais ansiosos, é verdade. Aqui há imensos fatores que podem contribuir para que isto seja assim. Fator económico,
a incapacidade económica das pessoas poderem, de outro dia, eu gosto muito de dar exemplos. É assim que fazem os professores. Um casal, não sei, eu não conheço muito bem a atividade, mas também dei aulas, mas também dei aulas na faculdade. Sim, dou de aulas ensino, na faculdade, mas até a minha experiência, até mais em termos pessoais, porque eu sou médica de família, automaticamente conheço a estrutura familiar, tenho uma vantagem em relação a muita gente, que é saber as dificuldades que cada família tem. E saber as dificuldades que cada família tem, às vezes, é muito complexo. E a parte económica é uma parte fundamental. Ainda outro dia um casal me dizia, eu tenho uma estrutura de doentes que são uma camada de social média e alta, portanto, não são dos piores, como se diz. Pronto, e que ela me dizia assim, doutora, eu vou ao supermercado e eu não consigo dar as compotas aos meus filhos, porque a compota passou de 3 euros para 5 euros. E, portanto, eu tenho que dizer aos meus filhos, olha, comias compota todos os dias, agora tens de comer só ao fim de semana. Portanto, esta incapacidade... Isto numa sociedade de consumo, para um jovem é difícil de encaixar. Não é para um jovem, é para a família, porque a família, o pai ou a mãe, ficam incapazes de responder a um desejo que é um desejo importante, que é o desejo alimentar. No fundo, é uma necessidade básica que as pessoas têm, que as pessoas não têm capacidade económica. Por sua vez, nós somos um país em que, no fundo, os vencimentos que cada pessoa recebe é um vencimento muitas vezes irrisório. Ganha mais uma pessoa que está em casa sem fazer nada do que uma pessoa que tem que se deslocar para o trabalho. Eu dou o exemplo de algumas colaboradoras que tenho que ganham menos do que uma pessoa que está em casa sem trabalhar. Portanto, e nós temos que educar a sociedade. Mas os apoios sociais são necessários, é preciso controlá-los. É preciso controlá-los. São absolutamente necessários e imprescindíveis. Agora, um apoio social não pode ser um suporte para a pessoa estar em casa sem fazer nada, a usar a cabeça. Não pode ser um incentivo à preguiça. Não, exatamente. Não pode ser um incentivo à preguiça. Nós temos que pôr essas pessoas que estão sem trabalho, pô-las a produzir alguma coisa, até para o bem-estar mental delas, porque senão elas acabam... É inacreditável a gente ver, estar numa paragem de autocarro, ou estar à espera que o doente entre no... E as pessoas estão uma ao lado da outra, com os telemóveis não falam. As pessoas estão ao jantar, eu não costumo ir comer fora, mas as poucas vezes que vou comer jantar ou almoçar fora, as pessoas não falam um com o outro, a família não fala uma com a outra. Estão com o telemóvel a mandar mensagens, cada um no seu smartphone. Portanto, até se vê namorados a falar com o smartphone. Exato, isto é um erro estrutural. Eu, na minha casa, na minha família, está-se ao jantar, a televisão está desligada, a música está desligada, as pessoas estão em família a comer. Pronto. E, portanto, a almoçar ou a jantar, porque aquele tempo é um tempo sagrado para a família. Portanto, se nós conseguirmos incutir, e cada vez os jovens estão mais prejudicados nesta integração social, se nós conseguirmos incutir estes valores, nós vamos ter pessoas com capacidades de se adaptar ao mundo que nós estamos a viver, porque é um mundo Mas eu pergunto, difícil. Mas isso não é demasiado radical? As pessoas podem estar com a televisão ligada e aproveitar, por exemplo, para cada um dar a sua opinião sobre aquilo que está a ouvir. Eu respeito É uma questão muito, de opinião. A minha opinião é que quando se está em família, quando se está a jantar, o tempo de jantar não é tão grande como isso. Portanto, é um tempo que sobretudo quando os pais trabalham. Têm que comunicar, têm que estar a partilhar aqueles poucos momentos intrafamiliares. É isso que dá estrutura às pessoas, porque senão nós acabamos por contribuir também para uma deseducação dentro da família. E isso os jovens vão sofrer. Nós, neste momento, temos jovens que não conseguem adaptar-se à parte social porque não tiveram estrutura familiar que lhes permitisse adquirir isso, e, como digo, as faculdades ou os estabelecimentos de ensino são bons meios para dar o enriquecimento em algumas áreas, mas não substituem a família. E é isto que é importante dentro da sociedade. A educação familiar é uma base. Que seja uma família honesta, que seja uma família em que os filhos reconheçam nos pais a sua capacidade e olhem para eles como exemplo, é uma família que no futuro vai conseguir sobreviver. Senão, esta família, se viver num meio de mentira, se viver num meio de incapacidade económica de resolução, não é dar as coisas de marca. Eu, por exemplo, dou o exemplo da minha filha. Graças a Deus, a minha filha nunca me pediu nada de marca. Mas foi Deus ou foi os pais que a educaram? Fomos nós que a educamos e ela assim se Então Deus apenas presenciou.
Exatamente, a minha filha, até agora, e compra uma coisa que lhe faz falta, não compra duas, compra uma. Portanto, ela própria estruturou a vida dela de acordo com os valores que lhe foram incutidos. Criou Os meus valores pais também me anticonsumistas, incutiram, não é? E não são consumistas. Pronto, e esta capacidade, eu acho que é muito importante os jovens, porque eu também tenho na consulta muitos jovens e ajudo-os. E isto vai fazer com que haja uma separação brutal, até nas drogas de abuso. As pessoas têm outras capacidades para resistir à violência da sociedade que nós estamos a viver e, portanto, não vão para o refúgio ilusório que são as drogas, e nós cada vez temos mais tráfico de drogas e temos mais pessoas a drogar-se, e não só jovens como adultos. Como refúgio para os problemas. De tentar encontrar uma felicidade que não existe nem lhes vai dar. Eu costumo dizer, Como em tempos o álcool funcionava. Pronto. E ainda hoje. Tempos, E ainda continua a hoje. funcionar, cada vez há mais pessoas a beber, não só dentro da Até por família, uma questão como de na igualdade, sociedade. em alguns casos, por questão de igualdade. Até bebem tanto as mulheres como os homens, em algumas situações. Ou mais. Agora, estes valores, esta capacidade que eles têm que procurar resistir perante esta sociedade adversa que têm, são essenciais. E, portanto, só assim é que nós conseguimos construir uma sociedade melhor, uma sociedade que seja fraterna, uma sociedade que respeite a humanidade, uma sociedade que não separe os idosos como, digamos assim, um peso social que não serve para nada, porque só está a gastar, mas esqueceram-se que foram eles que construíram e que construíram a riqueza que nós estamos a ter atualmente, a sociedade atual. Portanto, eu defendo que, sempre que possível, as famílias devem ser famílias alargadas, mas têm um foco, que é o foco exemplo da família. No trabalho, minha senhora, que é empregada, O que é trabalho. empresária dia. Vamos também falar de família um bocadinho também, só para depois entrarmos do tema do trabalho. E já vamos dar mais na família. Eu acho que seria melhor termos aqui um painel de mulheres para de vez em quando abordar os problemas. Em termos de família, eu sou mãe, não é? Acima de tudo, sou mãe. Tento também. Primeiro é mãe. Primeiro, acima de tudo, sempre. Sou mãe. Tentei sempre educar as minhas filhas, que são completamente diferentes em feitio uma da outra, mas a educação que eu lhe tentei incutir às duas foi a mesma. Uma educação com valores, que nem tudo se compra. Respeito pelos mais velhos, respeito pelos avós, respeito pelos pais. E penso que mais tarde, ainda já hoje, mas eu acho que mais tarde eles, quando pensarem na mãe, vão pensar na mãe como uma pessoa que trabalhava, que era uma pessoa íntegra, corajosa, que gostava de ajudar, que gosta de ajudar as pessoas, e também uso a técnica de não se fazer refeições com a televisão ligada, porque, como digo, durante o dia cada um de nós anda na sua vida, e se depois não tivermos um bocadinho, até nem que fosse para amarralhar, não seria uma família. Sabem também, por exemplo, tenho por princípio nos fins de semana os meus pais a almoçarem sempre connosco, que é para eles perceberem que aquilo que eu faço à minha mãe e ao meu pai, eu gostava que fosse amanhã um continuado connosco, a menos que elas não o possam fazer naturalmente, e acho que a família que não, mais do que aquilo que nós lhe dizemos, é o exemplo que eles veem, porque nas horas menos boas que eles tenham pela frente, e que às vezes tenham as suas tentações, porque por muito que nós lhe demos a melhor matriz que lhe possamos dar, há de haver alturas em que, enfim, todos juntos, e os estímulos, mas eu tenho a certeza que essa hora o exemplo será aquilo que vai prevalecer na educação das minhas filhas. Em relação ao trabalho, tenho senhoras que trabalham comigo, já tive cavalheiros também que trabalharam comigo. Nunca fiz distinção nem de ordenados nem de regalias entre uns e outros. Trabalho igual, salário igual. É igual. Se tiver que ser reconhecido, se tiver que receber um prémio de desempenho, é igual, desde o momento que o mereçam, tanto recebe se fosse mulher como se fosse homem. Mas isso é a sua empresa, a imagem que tem de outras empresas, é assim? É assim, aqui em Vieira do Minho, vamos falar aqui... Podia falar a nível, mas vamos falar de Vieira do Minho, as empresas aqui são pequenas e aqui se calhar também é um bocadinho... São assim familiares como a sua? São familiares, não sou familiar, mas é como se fosse, porque as minhas meninas são as minhas famílias. São empresas familiares, mas também são 90% das empresas portuguesas que estão aí a aguentar são os familiares, porque o Covid derreteu tudo o que era, enfim, grandes empresas.
Mas, é assim, muitas vezes é facto que os empresários acham que quanto mais horas o trabalhador estiver a trabalhar, que mais rende, e na realidade isso não é verdade. Porque se estivermos motivados, se calhar fazemos muito mais coisas em pouco tempo do que no tempo todo. Também tenho... Eu falo agora, também tenho que falar um bocado da minha empresa, porque eu, além de ter muito que fazer, não costumo andar a verificar o que é que os outros... O que é que os outros fazem nas empresas deles. Na minha empresa, se as pessoas precisam de sair, por exemplo, hoje aqui em Vieira tive que autorizar a Ângela a ir com a menina dela a uma coisa que ela tinha marcado ou que lhe telefonaram para fazer, fazem-no, nunca lhes descontei o subsídio de alimentação, nunca lhes descontei o dia, não precisam de trazer justificativo. Mas o contrário também é verdade, se eu precisar algum tempo mais também o dá. É verdade, eu ia dizer isso, é verdade, e como sabe, este ano que passou eu tive um ano muito difícil e sou muito grata porque, falhando muitas vezes ao trabalho, nunca deixou de se fazer as coisas que tinham que ser feitas na empresa, nunca nenhum cliente ficou, pendurado porque eu não estava, porque realmente as pessoas... Eu confio muito nelas, mas elas também me mostraram que mereciam toda a minha confiança. Isso já há hoje mais empresas a fazer. O que interessa é que os objetivos de produção ou daquilo que é planificado seja concluído e não que trabalhe 10 horas ou 5 horas ou 8. Também, mas nós acima de tudo, a nossa empresa é um bocadinho diferente, porque cada vez mais nós estamos quase 24 horas ao serviço dos nossos clientes. Tem as suas particularidades. É diferente, porque eu até posso sair daqui às 5 da tarde, mas se calhar daqui a um bocado um avião fez greve e o cliente vai-me ligar e eu tenho que lhe desenrascar. Ou seja, elas também fazem isso muitas vezes, mas eu a 100%, mesmo tanto com a família, agora é assim, há uma coisa que eu acho que eu digo isto que é muito importante. Para mim foi terrível quando tivemos que fazer teletrabalho, porque eu gosto, já termino, porque para mim... O serviço do meu trabalho seria no sítio que eu arranjei, comprei e preparei para isso, e a minha casa era o sítio onde eu me sentia em família, onde eu relaxava, onde eu me sentia bem. E ter que misturar aquilo tudo no mesmo sítio, e eu já nem sabia se podia estar com a minha filha, se podia estar numa formação online, isso para mim foi muito... Eu não consigo, eu sei que há pessoas que se adaptaram muito bem e que não querem outra coisa, mas eu não consigo. Dizem os estudos que isso não é geral. Que não é geral, mas para mim é terrível. Eu quando vou para casa, significa que vou estar com a minha família e vou descompensar. No entanto, e era isso que eu queria dizer, não quer dizer que eu, se houver uma emergência que não pego no computador, é verdade, não deixo de o fazer e que não resolvo o problema, mas a seguir o computador é fechado porque o problema está resolvido. Eu não tenho que ficar depois ali todo o dia a ver se tenho mais algum problema. Aquele está feito, voltamos para aquilo que é o conceito de família. O trabalho. Dizem os números que as mulheres estão em inferioridade, digamos, quer nos lugares de topo, de gestão, no lugar de responsabilidade e também no pagamento. Sim, continuam a dizer os números que já passamos o tempo, lembro. Já passamos o tempo, mas a discussão não está é tempo proveitosa. Perdido. Não é tempo perdido, é tempo gasto e de certeza que é tempo muito bem gasto. É assim, claro que dizem as estatísticas que o número de mulheres nos topos de carreira, em lugares de topo, são inferiores ao número de homens. Também culturalmente há um caminho, está-se a seguir esse caminho. Daqui o número, por exemplo, de mulheres no ensino universitário é superior ao número de homens. E a seu tempo, isto de certeza que vai inverter essa estatística atual. Incluindo nas áreas técnicas. Incluindo nas áreas técnicas e científicas. Ou seja, por exemplo, no meu tempo de universidade, o maior número de mulheres estava nos cursos de educação. Posso-vos dizer, por exemplo, que na biologia, em 30, teríamos quase uma proporção de 80% de mulheres para 20% de homens. E nas engenharias em Guimarães era raríssimo encontrar quase uma mulher. Entretanto, passou o tempo e inverteu esta mesma tendência e as mulheres estão em cursos desde a astrofísica, físicas, engenharias, qualquer um desses cursos, que a engenharia mecânica, que era muito mais associada ao homem, tem e não há, como também. Aconteceu nos anos 70, mulheres contra homens. Não há mulheres contra competição. homens. É assim, a competição há um contra o outro, independentemente de ser mulher ou ser homem. No mercado de trabalho. Mais emulação, isto é, mais procurar superar desportivamente do que propriamente anular. Ou seja, eu acho que em termos de competição não se compete pelo sexo ser masculino ou ser feminino, compete-se com outra pessoa, independentemente do sexo, do género que essa pessoa tem. E se ela fizer bem, fazemos como ela, se não fizer bem, corrigimos. Exatamente. E tentamos ultrapassar. Ou seja, o que me permite dizer que se em termos académicos o número de mulheres
atualmente está a ser muito superior ao número de homens, a breve prazo também o número de mulheres em cargos de topo será igual ao homem, se não for superior. Ou seja, temos aqui uma inversão de certeza dessa mesma estatística. Concluímos aqui só com uma mensagem final para todas. Tenho expectativas de que não seja preciso esperar tanto tempo como os números que foram avançados aqui em Espanha, em Portugal não acontece, de que esta paridade, sobretudo no trabalho igual, salário igual, seja atingida antes de 2093. Sim, tenho essa expectativa e, acima de tudo, sou uma pessoa positiva. Espero que a nova geração tenha mais sensibilidade para essas temáticas do que outras gerações, inclusive a minha, tiveram. A minha perspectiva também é que eu acho que a sociedade vai evoluir no sentido positivo. E não há mulheres contra homens? Eu considero que não há mulheres contra homens. Na minha opinião, não há mulheres contra homens. Há procura de, digamos assim, de atingimento de determinados... E eu falo por mim, eu atingi o topo da minha carreira e foi mulher num tempo em que eu fui diretora de serviços da Sub-Região de Saúde de Braga, e nunca ninguém me criou algum obstáculo por eu ser mulher, portanto não tenho nada... Porque isso é um mundo particular. Não é um mundo e é o Serviço de Estado, particular, onde a paridade se existe. Ganhando credibilidade de acordo com a nossa postura social. Essa é mais importante, nós vamos obtendo as nossas posições sociais pelo nosso comportamento. Porque nenhum homem, eu acredito que nenhum homem nos vai impedir, não estou a falar depois num parâmetro que não queria abordar agora aqui, que é no fundo o assédio ou isso que pode eventualmente prejudicar aqui... Será tema para outra conversa. Para outra conversa. Mas a mulher vai adquirindo a sua capacidade e é reconhecida pelo valor importante que tem nesse desempenho e continua, e vai ser cada vez mais. E não há diferença entre homem e mulher, há diferença na realização das tarefas, do conteúdo profissional que ela desempenha e é reconhecida como tal, a não ser que a gente esteja numa sociedade de pessoas que não são normais, de psicopatas, porque se forem pessoas normais, a mulher vai ser reconhecida, vai ter o mérito que tem e vai atingir um nível social que ela merece. Assim como aos homens, agora temos é que ter uma sociedade não de rivalidade, mas uma sociedade de complementariedade e de obtenção dos lugares pelo seu mérito. O mérito aqui é o essencial. A pessoa atinge aquele nível porque tem mérito para isso. É outra discussão, a meritocracia. É mérito. E a pessoa reconhece, se não tem capacidade para desempenhar aquele cargo, a pessoa, se for honesta, não o ocupa. Ou então prepara-se melhor. Ou então prepara-se melhor. Não, ou não tenho capacidade técnica ou científica para poder desempenhar este cargo. E então, a humildade, o reconhecimento da sua capacidade, é aí que está o grande valor. Portanto, eu posso desempenhar estas funções, sou melhor nestas funções. Mas otimista não vou desempenhar aquela. Em relação a atingir essa igualdade mais cedo do que em 2093? Acho que sim. Eu acredito que sim, porque acredito nas pessoas. Aurora Marcos. Bem, eu também tenho esperança que sim, mas ainda picando aqui um bocadinho, e tenho que deixar sempre uma farpinha para não ser só o Zé Luís. Num meio como o nosso, por exemplo, uma mulher que queira ser Presidente de Junta, Presidente de Câmara, ainda não é bem vista, porque é uma mulher, porque uma mulher não manda em nós. Mas já temos disso aqui. Já, mas também. Isto não vai demorar muito. Temos uma, vamos fazer agora a estatística, já estamos a perder. Por isso, ainda é um assunto que temos que corrigir a nível local e depois vamos falar da região e depois do país, enfim. E dizer, para terminar, que no meu ramo, por acaso, neste momento, ainda temos mais mulheres do que homens a trabalhar no turismo. Neste momento, mas já temos muitos homens, porque antigamente diziam que o turismo era para as mulheres, mas agora já não é bem assim, já temos muitos homens e muito bons profissionais do sexo masculino também, mas neste momento preciso ainda somos mais mulheres do que homens. Continua otimista? Sempre. Concluímos aqui esta conversa que, como vêem, teria com mais tempo, teria mais desenvolvimento. Falamos do Dia Internacional da Mulher, do seu significado e também do papel da mulher na família, na sociedade e no trabalho. Agradecendo mais uma vez a presença de Aurora Marques, Antonieta Dias e Elsa Ribeiro. E assim que nos escutou, onde quer que o tenha feito, continuo com um bom fim de semana, 2 a 8 dias, vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.